Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a quem está aqui comigo agora. E boa noite também àqueles que vão assistir depois, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade já tem um pequeno erro aqui, vou até arrumar enquanto a gente conversa. O título aqui está errado, tá? Não é semana 7, a gente está na semana 8. A gente vai falar um pouquinho essa semana sobre 3 conceitos da estatística, que é a moda, a média e a mediana. A gente vai aprender o que é moda, o que é média e o que é mediana, tá? São esses 3 assuntos aí que a gente vai estudar na aula de hoje e também a gente vai abordar esse mesmo assunto na atividade avaliativa que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Na verdade, eu estou colocando a apresentação errada aqui, deixa eu colocar a correta, essa. Tá, então deixa eu compartilhar aqui. Pronto, agora ficou maior um pouquinho, né? Quem tiver com o celular, pessoal, se colocar o celular na horizontal, deixar o celular deitado, pode ser que fique um pouquinho maior, tá? Para vocês enxergarem, tá? Aí é melhor para ver, fica um pouquinho, a visualização fica melhor aí. Tá? Então, vamos lá. Então, o assunto aqui, como eu falei, não é esse, a gente vai falar sobre média, mediana e moda. São 3 tópicos aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a introdução, né? O que eu estava dizendo. Nessa aula, a gente vai estudar os 3 conceitos relativos à estatística, que é a moda, a média e a mediana, tá bom? A gente vai falar primeiro da moda, depois a gente vai falar da mediana e, por último, a gente vai falar da média, tá? Mas para a gente entender um pouco mais aí a respeito desses 3 termos, a gente vai recorrer um pouquinho aí a alguns exercícios, a algumas atividades mais práticas aí para que vocês consigam compreender melhor. Bom, então, moda. Vamos começar com o primeiro dos 3 itens aí. Todo mundo já ouviu falar na palavra moda e com certeza vocês associam um pouco a essa questão de roupa, de tendência, essas coisas, né? Então, vamos pensar na origem aqui. A palavra moda originou-se do latim, que significa modos, maneiras. No nosso dia a dia, por exemplo, a palavra moda é mais usada como a maneira de se vestir, ou um modo de viver, um estilo, enfim. Essas coisas aí que a gente já ouviu falar, né? A gente fala com frequência de que algo está na moda, né? Nossa, essa é uma nova moda, isso aí a gente aborda sempre. Mas quando a gente está falando de matemática, essa palavra ela tem um significado um pouquinho diferente, né? Mas ainda trazendo um contexto para vocês, né? A moda ela vai modificando, né? A moda que vocês conhecem. Então, aí as mulheres nos anos 20, depois os homens nos anos 20, aí os anos 50, isso aqui só para contextualizar um pouco. Percebam que já ficou mais colorido o vestido, aí tem o Elvis aí com as jaquetas dele de couro. Aí nos anos 80 aí o negócio já ficou mais, digamos assim, mais extravagante um pouco. A rapaziada com as calças apertadas, colorida. A Ana Paula deve lembrar um pouco aí dessa época, né, Ana? Os menudos, os caras aí da Eu década de lembro, sim, eu não 80. curti Menudo, mas eu lembro bem, sim, da época de 80, da moda. Bacana. Os meninos aí do 9º ano não tinham nem nascido, né? Porque eles são todos do ano 2000 para cá. Mas era assim, ó. Já pensou aí, vocês, meninos, com uma calça dessa, justinha, apertada desse jeito? Meu Deus. Nossa, Nossa, ia ficar lindo. Era o estilo. Aí e percebam, todo mundo tinha um cabelo grandão, ó. Os caras uns cabelos grandes, tal. Todo mundo bem penteado. Era a tendência, era a moda. Só eu que ia ser careca. Quem que falou aí? Quem é o careca? Gladson. Ah, Gladson. Enfim. Mas aí agora a gente vai para matemática mesmo, tá? Isso aí foi mais para dar uma descontraída. Então, a moda na matemática, na estatística, ela tem uma outra conotação, né? Em estatística também existe um tipo de moda,
numa coleta de dados estatísticos, por exemplo, o valor que aparece mais vezes, ou seja, com maior frequência, é chamado de moda. E geralmente é representado pela sigla aí, né? MO, que está aparecendo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Então, assim, basicamente, para vocês entenderem, é bem simples a ideia de moda, tá? Se você pegar uma situação e que o número apareça, o número que aparece lá numa lista mais vezes, é o que a gente conhece como moda, tá? Então, vamos considerar aqui um exemplo, né? Vamos considerar uma determinada loja de eletrodomésticos em São Paulo, que vendeu no primeiro semestre de 2021 as seguintes quantidades de geladeiras. Então, aqui tem uma tabelinha, né? Do mês de janeiro até o mês de junho. Na verdade, não tem nem como, né? Porque junho nem aconteceu ainda. Eu fui anotar aqui, devia ter colocado 2020, tá? Mas, enfim, vamos considerar 2020 aqui. Janeiro 30, fevereiro 15, março 20, depois abril 35, 20 e 10. Né? O que é a moda? A moda é o valor que mais vezes apareceu nessa lista. Vocês conseguem me dizer aí quem é que aparece mais vezes? 20. O 20, né? Percebam que o 20 é o único número que aparece duas vezes. Todos os outros só aparece uma. Né? Então, nesse caso, percebemos que o número de geladeiras vendidas nos meses de março e maio, né? Se a gente vem aqui em março, ó, a gente observa o 20, e em maio também o 20. Então, basicamente, aqui, ó, esse número aparece com maior frequência, aparece duas vezes em relação aos outros. Assim, dizemos que a moda, representada por MO, é 20. Então, a moda, nesse caso aí, é 20. Entenderam, né? Alguma dúvida? É bem simples a ideia de moda na matemática. O número que aparece mais vezes é a moda. A gente sempre vai falar de uma lista de números, uma lista que representa alguma situação, mas sempre uma lista, tá? Tranquilo, né? A ideia de moda? Todo mundo consegue compreender, certo? Vamos seguir. Certo. Vamos seguir. Então, mas aí tem situações que vai existir mais de uma moda, né? Então, nesses casos, a gente diz que a situação ela pode ser bimodal, quando tem duas modas, tá aqui embaixo, ó. Ou a gente pode dizer que ela é multimodal, quando tem mais de duas modas, ok? Então, se tem uma moda só, que foi o caso que a gente viu, é só uma. Mas aí pode ser que tenham duas, três, quatro, cinco, enfim, uma infinidade. Como que a gente observa? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, ó, vamos supor que os dados a seguir representem os números de calçados mais vendidos de uma loja, localizada no centro de São Paulo, no período de um mês. Então, tem aí os números dos calçados mais vendidos, né? Deem uma olhada aí, por favor. Percebam, tem vários números, né? Quem que vocês identificam aí que está aparecendo várias vezes, que aparece mais vezes aí no caso? 39, 37, 40. Ó, 39. Ó, o 39 está aparecendo aqui uma vez. Cadê ele? Aqui de novo. Duas vezes, certo? E o 36 aparece mais. Ó, vamos olhar o 36, ó. Uma vez, fazer um risquinho. Ó, o 36 aqui de novo. Olha ele aqui outra vez. Por enquanto, o 36 é o que aparece mais. Vou até apagar o 39, certo? Tem mais alguém que aparece mais vezes aí? 37. 7, 40. 40. 40 Ó, também aparece 3 vezes. Ó, o 37 aparece três vezes, ó, o 37. E o 40 também aparece três vezes, ó. Tá aqui o 40. Aqui, ó. E cadê? Onde que tá? Aqui. Então, percebam, a gente tem três valores que aparecem três vezes. Então, nesse caso, nós temos três modas. Tem a moda 37, a moda 40 e a moda 36, né? Então, esses aí são
São as três situações. Se a gente for pensar um pouquinho assim, tentar contextualizar um pouquinho mais, a gente pode pensar o quê? Que o 36 geralmente, né, na maioria dos casos, é um número mais feminino. E aí o 40 já é algo mais masculino aí, tá? O 37 é o meio termo. Perfeito? Então aqui nesse caso nós temos três modas, que é o que eu acabei de falar, né? Ó, tanto que tá aqui, os três valores. Ó, nesses casos, os valores 36, 37 e 40 se repetem na mesma quantidade, 3 vezes. Então, dizemos que esse conjunto de dados é multimodal. E a moda pode ser 36, 37 ou 40. Então, nesse caso, nós temos 3 modas. Aí, agora, quando não existe moda, então a gente pode ter uma moda só, um número único que seja moda, pode ter 2, 3, 4, 5, vários. Mas tem casos também que a gente não tem uma moda, que é quando todos os valores aparecem a mesma quantidade. Se ele não aparecer mais vezes do que o outro, aí a gente não tem moda nenhuma, né? Que é o que está explicando aqui. E aí eu vou colocar um exemplo para vocês verem. Então aqui está um exemplo, ó. Considerando os dados a seguir, das notas de matemática de um grupo de alunos do 9º ano do ensino fundamental, em uma determinada escola de São Paulo. Então, aqui nós temos as notas, né? 4, 7, 5, 8, 3, 9, 6 e 10. Se vocês observarem, ó, todos os números que estão aqui, todas as notas, elas só aparecem uma única vez. Então, a gente não tem nenhuma moda. Percebe? Se algum dos valores aparecesse mais de uma vez, daí sim nós teríamos uma moda. Ok? Tá tranquila a questão da moda, né? A moda é sempre mais fácil de entender. A dificuldade maior fica na mediana, que é o próximo que a gente vai estudar. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Professor, o senhor pode Oi. me dizer quando se repete 3 vezes, como que é chamada moda? Ah, sim. Quando se repete 3 vezes ou mais, se repetir 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, na verdade, não é a repetição, é a quantidade, né? Se a gente tem 3 valores que se repetem na mesma quantidade, daí a gente chama de multimodal. Tá. Mas se tiverem 4 Multimodal, valores... Ó, deixa eu voltar lá para a gente ver. tá. Foi nesse aqui que a gente estava estudando, ó. Aqui, Uhum. lembra? O 36, o 37 e o 40 apareciam 3 vezes. Entendeu? Então, nesse caso, nós temos 3 modas. Nos casos em que a gente tem 3 modas, ou mais modas também, a gente chama o caso de multimodal. Tá. Se forem 2 modas diferentes, aí a gente chama de bimodal. Se for 2. Isso. Perfeito? Perfeito. Então, vamos voltar lá onde a gente estava. Então, tem o caso que não existe, né? E tem também o caso... E, enfim, aí o caso que não existe, que foi o que a gente estudou, e esse aqui, que é a situação aí, né? Que todos os valores são diferentes. Então, aí não tem a moda. Então, a gente pode ter uma moda, 2 modas, que é a bimodal, pode ter 3 ou mais, que é a multimodal, ou pode não ter nenhuma moda. Perfeito? Então, essa é a ideia de moda. É a ideia mais fácil que a gente vai ver hoje. Agora a gente vai para mais difícil, tá? Alguma dúvida nessa primeira? Então vamos lá. Não, professor. Vou continuar. Agora a gente vai para a mediana. O que é a mediana, né? A mediana, o nome já nos ajuda um pouquinho. Mediana, média, meio, né? Se você chega assim e fala, você quer bastante suco? Aí o cara fala, não, médio. Aí você vai colocar meio copo para ele, né? Então, a palavra mediana tem um pouco a ver com médio, média, e aí a gente induz, assim, um pouco a gente pensar em meio, metade, né? Tem um pouco a ver. E é isso que a gente vai ver agora.
Após uma coleta de dados estatísticos, inicialmente convertemos os dados brutos em rol, ou seja, ordenamos os valores em ordem crescente ou decrescente. Em seguida, obtemos a mediana da seguinte forma. Então, a leitura aqui acaba ficando um pouco complicada, mas se a gente olha isso na prática, nem fica muito. Vejam só. Então, vamos pegar uma situação aqui, ó. Aí a gente tem situações quando a quantidade de valores é ímpar, quando a quantidade de valores é par. Mas já já a gente entende melhor essa parte do ímpar aí, ou par. Vamos pensar no que é a mediana em si. Então, vamos pegar uma situação aqui, ó. Ó, vamos pegar essa situação. Tem aqui a Secretaria de Educação que enviou para a escola livros. E as quantidades estão na tabela. Aí tem os livros de cada matéria, estão vendo? E aí tem aí a lista, né? Português foram 500 livros, vocês estão vendo, né? Matemática 600, de História 400, Ciência 650, 450, 550 e 420. Percebam? Tá aqui. Daí agora a gente observa o seguinte, ele quer saber qual que é a mediana. Para a gente determinar a mediana é simples. A gente vai primeiro fazer o seguinte com esses números aí. Tem que colocar eles em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Organizar os valores. Eu até coloquei a tabela aqui de novo para vocês. Ó, tá aqui a tabela. Aí eu peguei esses valores da tabela aqui, ó. Tá vendo? 500, o 600, o 400. E coloquei em ordem crescente. O menor que a gente tinha era o 400, depois o 420, 400... 420, 450, 500, 550, 600 e 650, certo? Colocou eles em ordem crescente, você vai contar quantos valores tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 valores. Daí você vai observar o valor que está no meio, né? Se a gente vê aqui, ó, o 500 está exatamente no meio, porque ficam 3 para esse lado e 3 para esse lado. Então, o 500, nesse caso, é a mediana. Então, de um jeito simples de entender, mediana é o valor que fica no meio. Mas como assim, professor, no meio? No meio, desde que eu coloque os valores em ordem crescente, organizados, entendeu? Se eu colocar de qualquer forma aqui aleatório, aí a gente não vai conseguir a mediana, a gente vai conseguir qualquer outro valor. Então é simples, eu pego a lista, organizo em ordem, e aí pego o valor que está no meio. Tranquilo? Nessa ideia aqui? Sim, professor. Legal. Então, só recapitulando. Moda é o valor que mais aparece. Ok? Mediana é o valor que fica no meio quando eu organizo os dados em ordem crescente. Perfeito? Essa é a diferença. Né? Se a gente observar essa lista aqui, né? Vamos só voltar um pouquinho no que eu já expliquei. Olhando essa lista aqui, pessoal, tem uma moda nessa lista? Sim ou não? Não. 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 Por quê? Não. Porque não tem nenhum valor que repete. Exatamente. Por isso mesmo. Então, aqui nós não temos nenhum valor se repetindo. Portanto, nós não temos uma moda. Mas nós temos uma mediana, porque mediana é o valor que fica exatamente no meio, no centro. Ok? Certo. Aí, percebam uma coisa. Aqui nós temos 7 números, 7 valores, concordam? Se a gente contar aqui, vão ser 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda vez que que a gente tiver valores ímpares, uma quantidade ímpar, a gente sempre vai achar o valor que está no meio, né? Sempre. Então, nesse caso aí, o 500. Só que aí a gente tem um problema.
Porque vão ter situações que eu vou ter uma quantidade de valores par, né? E eu vou mostrar isso na prática para vocês, ó. Vamos pegar um outro exemplo. Um restaurante. Um restaurante fez uma pesquisa para saber a preferência de seus clientes em relação aos tipos de pratos mais pedidos no mês de janeiro de 2019 e obteve o seguinte resultado. Olha aí o resultado. Filé à parmegiana foram 25 pedidos, carne de sol 30, peixe ao molho de coco 20, pizza 35, aí ó, camarão 18, macarronada 22, picanha à moda da casa 28 e peixe frito 24. Estão vendo? Aí, primeira pergunta para vocês. Tem uma moda? Não. Não tem uma moda. Não, aparentemente não tem mesmo, porque os números que estão colocados aí são diferentes. Mas a gente pode pensar assim, ó. Por exemplo, se a gente pegar a carne de sol, ela foi escolhida pelos clientes 30 vezes. Já o filé à parmegiana foi escolhido 25. Então, quem foi escolhido mais vezes? Carne de Na sol. carne de sol. Entre esses dois que eu falei, a carne de sol. Só que tem um outro aí que foi escolhido mais do que todo mundo. Deem uma olhada. A pizza. É pizza. A pizza. Então, a pizza, neste caso aqui, é a moda. Porque a gente pode organizar esses valores aí, né? Pega os valores. Se a gente fosse anotar pedido por pedido, a gente ia anotar a pizza mais vezes. A gente ia anotar a pizza 35 vezes. Enquanto que, por exemplo, a carne de sol, a gente ia anotar só 30. Né? Então, se pegar os papeizinhos lá que o garçom anota o pedido, vão ter 30 papéis que vai estar escrito pizza. 30 não, 35 papéis escrito pizza e 30 escrito carne de sol. Então, concordam que a moda, no caso, a moda desse restaurante, está na moda nesse restaurante escolher pizza. Em segundo lugar, está na moda escolher o quê? Carne de sol. Na carne de sol. Carne de sol, né? E aí vai indo, né? Vai ter o terceiro lugar, etc. Então, entenderam a moda nesse caso. Mas aqui a gente vai calcular a mediana. Para calcular a mediana, a gente vai organizar os valores em ordem crescente, não é assim? Então, vamos observar isso. Ó, então, organizando os valores em ordem crescente, ó, começando pelo camarão, que é o menos pedido. 18, né? Aí 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 35. Se vocês observarem, não vai ter um valor só no meio. Vão ter dois. Porque, ó, um só, vamos supor que eu pegue o 24. Se eu pegar o 24, vai ter 3 desse lado, só que vai ter 4 desse. Não vai ficar exatamente no meio. Se eu pegar o 26, aí vai ter 3 desse lado, mas vai ter 4 do outro. Então, não vai ficar exatamente no meio, percebe? Então, quando os valores que a gente tem são números pares, que nesse caso aqui nós temos 8, ó, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente tem valores pares, a gente nunca vai ter um valor só no meio. A gente vai ter que pegar 2 valores no meio, né? Nesse caso aí, os 2 valores que estão no meio são o 24 e o 26. E aí, para a gente calcular a mediana, a gente tem que fazer uma continha. Que continha? A gente soma os 2 valores, 24 mais 26, certo? Somando 24 mais 26 dá quanto, pessoal? Dá 50. 24 mais 26 dá 50. E aí eu pego o resultado dessa soma e divido por 2.
50 dividido por 2 é 25. Então, a mediana, no caso, é 25. Vai sempre dividir por 2 quando for o número par? Isso. Quando for uma quantidade de valores pares, a gente pega os dois que estão no meio, soma eles e divide o resultado sempre por 2. Beleza. Entenderam? Então, aqui Entendi. nesse caso era 24 e 26. Eu peguei 24 mais 26, que deu 50, e dividi o resultado por 2. 50 dividido em 2 dá 25. Então, a mediana aí, nesse caso, é 25. Entenderam a diferença aí? A ideia? Se for uma Eu quantidade... entendi, professor, só estou confusa naquele ímpar lá que deu 500. E 500 não é par? Vamos dar uma olhada lá, vamos voltar. Só uma confusão. Eu vou voltar no caso lá para a gente olhar. Aqui, ó, o valor que ficou no meio foi o 500, concorda? Sim, O 500 mas ele é um número par. Ele é um número par, mas quando a gente está falando de número ímpar, não é o 500 em si, não é o número que fica no meio, e sim a quantidade de valores, ó. Se eu pegar a quantidade de valores aqui, ó, Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma quantidade ímpar. Quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu vou conseguir dizer quem é que está exatamente no meio, que nesse caso aqui é o 500. Já no outro caso, ó, nesse outro caso não. Porque nesse outro caso aqui eu tenho uma quantidade de valores par. Se eu contar aqui, ó, são 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8. Então, quando a quantidade é par, daí eu tenho que pegar os dois que estão no meio, somar os dois e dividir o resultado. Entendeu a diferença? Sim. É isso. Então, isso é mediana, né? Então, moda é o valor que mais aparece. Mediana é o valor que fica no meio. Se for uma quantidade de valores ímpar, eu consigo saber quem é exatamente. Se for uma quantidade de valores pares, eu tenho que pegar os dois que estão no meio, somar e dividir por 2. Ok? Ok. Ok. Oi? Quem perguntou aí? Por quê? É alguém brincando, né? Vamos lá. Agora vamos para o terceiro. Então, a gente já falou de duas coisas. Vou marcar aqui. A gente já falou de moda. Já falou de mediana. Agora a gente vai falar do terceiro item, que é um que vocês conhecem bastante. Que é a média. Ok? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta bem direta aqui. Vocês vão saber me responder. Em média, vou perguntar para os meninos primeiro. Para os meninos que estão na aula. Meninos. Assim, numa média, tem dia que come mais, tem dia que come menos. Quantos pães vocês comem de uma vez só? Quantos? 1, 2. Só. Vocês estão só mentindo, também. hein? Vocês estão Eu como mentindo. 2, tem dia que eu como 3, e assim vai. Você vê que eles estão tímidos, né? Porque isso aí é conversa. Tipo, dá Rapaziada, só, professor, porque não tem como botar 2, 3 na boca só. mas enfim, vocês sabem, né? Que eles comem bem mais que isso aí, eles estão tímidos. Agora, se eu perguntar para as meninas, aí tudo bem, elas vão me dizer 1, no máximo 2, é ou não é? Não, depende de qual pão que for. Tudo bem, tem razão. Enfim, mas vocês entenderam o que é média, né, de cara.
É assim, é aquele valor que eu como com mais frequência, né? Média é aquilo que acontece mais vezes, né? É isso que é média. Mas aí a gente vai detalhar melhor agora, né? Então, o que que é média? Então, após a coleta de dados, somamos todos os valores e dividimos pela quantidade. O resultado dessa divisão é a média. Então, a gente falou da moda, falou da mediana, e agora a gente vai analisar um pouco a média. O que é média? Aí, um exemplo clássico aqui para a gente entender é esse que eu trouxe para vocês, ó. Na tabela, temos as notas de um estudante, tá errado aí o plural, né? De um estudante nas avaliações da disciplina de matemática. Qual é a média final desse aluno nas avaliações? Então, dá uma olhada, ó. Foram 4 avaliações. Ele tirou 4 na primeira, depois ele tirou 6, depois ele tirou 3, depois ele tirou 5. Então, foram 4 notas, todas diferentes, né? Então, a gente não tem aí, basicamente, uma moda. Concordam? Não tem moda, porque todos os valores são diferentes. Então, não tem uma nota que esse aluno tira com mais frequência. Se a gente fosse pensar na mediana, a gente tinha que organizar os valores em ordem crescente, né? Então, ia começar com 3, depois o 4, o 5 e o 6. Organizei, são valores pares, né? Você tem 4 valores, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tinha que pegar os 2 do meio, somar e dividir o resultado por 2, não é isso? 4 mais 5 dá 9. Se eu pegar 9 e dividir por 2, 9 dividido em 2 partes, concordam que vai dar 4,5? Sim. Então, aqui a mediana é 4,5. Então, vou até anotar aqui em cima, ó. A moda não tem. A mediana, nesse caso, é o 4,5. E a média? A média eu faço o seguinte, eu tenho que pegar os 4 valores, ó, o 5, o 3, o 6 e o 4, eu tenho que pegar os 4 valores e somar. O resultado eu vou dividir pela quantidade de valores. Quantos valores nós temos? 4. 4. Então, eu somo tudo, o resultado eu divido por 4. Então, 4 mais 6, 10, né? 10 mais 3, 13. 13. 13. 13 mais 5, 18. 18. Aí eu pego 18 e divido por 4. Vamos observar aqui a divisão? 4 vezes 4 é 16. Vai sobrar 2. O 2 é menor que o 4, lembra? Coloca uma vírgula e um zero. A gente fez bastante isso semana passada, né? Uhum. 4 vezes 5, 20. Acabou. Ou seja, a média, 4,5. a média aqui nesse caso é 4,5. 4,5. Ó, então, observem, por coincidência, tá? Por coincidência, não vai acontecer sempre isso, de a mediana ser igual à média. Tem casos que, ok, vai acontecer, mas não é sempre. Então, se você calcular a média, não necessariamente o valor da mediana vai ser o mesmo, ou vice-versa, tá? Então, isso está detalhado melhor aqui, ó. Na verdade, eu tinha deixado espaço para a gente fazer aqui, né? A gente fez lá bem bagunçado. Mas basicamente o cálculo que a gente ia fazer lá na outra folha é esse que a gente já fez agora, tá? Entenderam o que é média? Sim. Sim? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vou colocar aqui alguns valores, ó. 4 valores também. O 2, o 8, o 16 e o 3. Aliás, deixa eu mudar aqui. Vou colocar o 2. Vamos lá. Vou escrever aqui do lado, tá?
Vamos lá, eu quero os 3 valores. Pode escrever no chat aí. Vou dar 1 minuto para vocês pensarem e me falarem aí. Vamos lá. Aí a gente já faz junto. Façam aí. Diz para mim no chat que eu tô olhando. Vamos lá, Gabriel, Alessandro, Richard, Júlia, Ana, todo mundo aí. O Gledson também que tá com a gente. Deixa eu ver quem mais que tá aqui na aula com a gente. Deixa eu ver. Ah, tem o Natanael também. Professor, soma tudo, né? E depois divide por 2? Não. Divide pela quantidade de valores. No caso, 4. O que tem que dividir por 2 é para calcular a mediana, que você tem que pegar os valores que estão no meio, somar e dividir o resultado por 2. Seria 6, professor? A média? A média? Deixa eu ver. Não, você acha que é quanto? 6. Tá, daqui a gente já vai ver se é. Tenta calcular Tá. a mediana e a moda também. Aí a gente faz junto. Ixi, complicou, hein? Pensa aí. Ah, tem bastante gente. A Dácia também, Júlia, aí o Richard. Vamos lá, quero as respostas. Ó, o Alessandro disse que falou errado. O Nathanael disse que a média... Cadê, Nathanael? Deixa eu ver. A moda é 3, disse o Gabriel. O Alessandro disse que a moda é 2. Moda 8, o Nathanael. Aí o Richard disse que a moda é 2. O Alessandro disse que falou errado. Daí o Nathanael, moda 2 e média 8. Acho que é 16. Vamos ver. Posso fazer então? Pode. Vamos lá. Primeiro, a moda, que é o mais fácil. Moda é o valor que aparece mais vezes. Quem que aparece mais vezes? 2. São 2. Então a moda tá tranquilo, né? Moda é 2. Agora vamos para a mediana. Mediana eu vou observar. São valores, é uma quantidade de valores par. Então eu vou pegar os 2 do meio e vou somar. 8 mais 16 dá quanto? 24. Dá 24. 24. E aí eu vou dividir o 24 por 2. Quanto que é 24 dividido por 2? 12. 12. Todo mundo concorda? Então, a mediana é 12. Agora vamos para a média. A média eu vou fazer 2 mais 8 mais 16 mais 2. Que vai dar quanto aqui, pessoal? 2 mais 8. 10. 10. Aqui dá 10, 26, 28. E eu vou pegar o 28 e dividir por 2. 28 dividido por 2, quanto que dá? 14. 14. Então, 28 dividido por 2, 14. Então, a média é 14. Aí, agora, eu cometi um erro de propósito. Eu quero que vocês descubram e me digam qual foi o erro que eu cometi de propósito para ver se vocês não O erro iam da sacar. O que está errado? a média. A média? É. Não, a média está certa. A média está certa. Não é a média. Ninguém percebeu? Você dividiu por 2. Mas na média não tem que dividir por Não tem 4, que dividir pelo por valor. quantas os números que tens? E, Tipo, tinha 4 números e tinha que dividir por 4, não? isso, exatamente. Na verdade, foram 2 erros. Um de propósito e o outro eu cometi porque eu não percebi mesmo. Deixa eu arrumar. Vocês têm razão.
São 4 valores. Então, eu tenho que dividir por 4. Então, a média vai ser Sei. 7, né? 7. Então, a média é 7. Só que tem um outro erro, que esse eu cometi de propósito mesmo para ver se vocês percebiam. Qual é o outro erro? Tem um outro erro, que não é na média. Ninguém sabe? Eu não sei, professor. Então, o erro, pessoal, está na mediana. Ficou Porque 2 números, né? Não, o que está errado aqui é que antes da gente pegar os valores que ficam no meio, a gente tem que primeiro colocar em ordem crescente. Nossa, é verdade. Ó, 2, depois é o 2 de novo, depois é o 8 e depois é o 16. Então, percebam, quem fica no meio é o 2 e o 8. Então, vai mudar a mediana. 2 mais 8 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, a mediana é 5, percebe? Então, esse daqui eu fiz de propósito, para ver se vocês iam perceber, mas ninguém percebeu, né? Não pode esquecer de colocar em ordem crescente. Se você fizer sem colocar em ordem crescente, fica errado. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado. O erro da média eu errei mesmo porque eu não prestei atenção. Então, já serve aí de dica, tá? Prestar bastante atenção na hora de fazer, porque às vezes a gente sabe, mas a gente erra por atenção. Né? É isso. Então, agora vamos lá. Vamos treinar um pouquinho isso que a gente fez aí, já estudou. Né? Então, vamos lá. Um corredor de maratona anotou numa tabela a distância que percorreu em cada dia da semana durante seus treinos. Nessas condições, qual deve ser a moda entre as distâncias percorridas de acordo com a tabela a seguir? Então, está perguntando sobre a moda, né? Vamos ver a tabela. Então, olha lá, a distância. Então, na segunda ele correu 22 quilômetros, na terça 15, na quarta 22, 20, 24, 10 e 22. Então, aqui a gente quer saber o quê? A moda, né? Qual é a moda, pessoal? 22. 22. 22, porque o 22 aparece aqui uma vez, 2 vezes. Todos os outros valores só estão aparecendo uma, né? Aliás, o 22 aparece 3 vezes. Olha ele aqui de novo. Então, aqui é 10, 20, 24, 20 e 15. Eles não aparecem mais de uma vez. Então, a moda, nesse caso aí, é 22. A distância que ele mais treinou, mais correu, foi 22. Então, tá aí, ó. Tá vendo? A moda é o 22. Vamos só anotar aqui. Para ficar registrado. Tranquilo, né? Sobre moda é sempre mais fácil. Vamos para mais um. A tabela ao lado apresenta as notas da disciplina de português de uma turma de 40 alunos de uma escola. Indique a moda desse conjunto de dados coletados. Então, vamos prestar atenção um pouquinho, ó. São 40 alunos, certo? 5 alunos tiraram 4. 4 alunos tiraram 4,5. 6 alunos tiraram 5. 8 alunos, 5,5. 4 alunos tiraram 6. 3 tiraram 7. 4 tiraram 8. 3 tiraram 9. E 3 tiraram 10. Qual que é a moda, pessoal? Fala para mim. Acho que não tem moda, não. Não tem? É o 3? Ó, aqui a gente está falando da nota, certo? É 5. Não, é não. Qual é a 5? nota que os alunos mais tiraram na sala? São 40 alunos, qual foi a nota que eles mais tiraram? 5,5. 5,5. Por quê? Ó, são 8 alunos que tiraram 5,5. Então, a maioria dos alunos, aqui a nota que mais aconteceu foi 5,5. Todas as outras foram menos, ó.
Foram 8 notas 5,5. As demais todas, ó, nenhuma chega a 8. Percebe? Então, a moda aqui, no caso, é 8. Que é o que está explicado aqui, ó. Né? Veja, a moda, o valor que mais aparece, ó, a nota 5,5 aparece 8 vezes. Então, a moda é o 5,5. Por quê? Porque aparece mais vezes. A nota que mais aparece na sala é o 5,5. Entenderam, pessoal, essa daqui? Sim. Legal. Então, vamos nessa. Mais um. O gráfico a seguir mostra a evolução do salário mínimo no período de 1940 a 2011. Indique dentre esses valores qual o valor da mediana. Vamos observar. Olha aí a tabela do salário, né? Estão enxergando? Então, ó, em 1940, o salário era 1.202, né? Aí ele vai mexendo, vai mudando, até agora, né? Até 2011, que é 540. Só um detalhe, tá, pessoal? Tem a variação das moedas aí, tá? Antigamente a moeda não era o real, então por isso que a tabela não está tão organizada. Tá? Então percebam, tem valores mais altos ali, por exemplo, 1959 é o valor mais alto, concordam? E qual é o valor mais baixo? Quem consegue me dizer o ano? É o de 2000. 2000. O de 2000, isso, o de 2000 é o mais baixo, enquanto que o mais alto é o de 59. Esse aqui está resolvido para a gente pensar. Para calcular a mediana dos salários mínimos, primeiro vamos ordenar os valores em ordem crescente. Colocando em ordem crescente fica desse jeito, né? Ia dar muito trabalho, eu já deixei resolvido para vocês. Colocando em ordem crescente, percebam, nós temos aqui quantos valores, ó. Note que nessa situação a gente tem 13 valores. Como são 13 valores, a gente consegue determinar exatamente quem está no meio. E nesse caso aqui, quem está no meio é o 540. Se fosse uma quantidade par, aí sim, a gente ia ter que pegar os dois do meio e dividir por 2, lembra? Então, primeira coisa, a gente tem que organizar os valores em ordem crescente para depois saber quem está no meio. Então, mais um. O gráfico ao lado indica o trabalho infantil no Brasil por regiões. Responda qual é a região, o percentual e o valor indicado da mediana do número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. Então, ó, tem as regiões, tá vendo? E tem os valores aqui. Aí, esse daqui é mais por curiosidade mesmo. Aí, organizando aqui, ó, os valores em ordem crescente. Aliás, esses aqui estão em ordem decrescente, também pode ser, tá? Ó, tá daqui para lá, ó, da esquerda para a direita está aumentando, ó. Eles estão organizados, né? Nesse caso aqui, ó, são 5 valores. Então, o valor é o 938 mil. Então, aqui eu quero que vocês percebam essa questão da lista, né? Do que está no meio, tá bom? Do que está no meio aí para vocês. Legal? E agora vamos finalizar. O último exercício aí para a gente pensar um pouco. Eu vou ler para vocês, tá? Durante a pandemia do coronavírus, em 2020, foi declarado que o isolamento social é a melhor alternativa para retardar a propagação da doença. Vocês estão cansados de ouvir isso. Sendo assim, a empresa de energia da conta, nesse período, a empresa de energia informou que não faria mais medições do consumo e que o valor da conta nesse período seria calculado pela média do valor pago pelas últimas 6 faturas. Isso aconteceu realmente. Eles pararam de vir fazer a medição da luz e calculavam a conta pela média. E aí isso deu uma tremenda confusão, a Eletropaulo foi processada e etc. Aí tem aqui a pessoa. A Carita é uma pessoa bastante precavida. E para não ter uma surpresa com a chegada das contas, resolveu antecipar-se,
calculando a média dos 6 meses anteriores para prever qual será o valor da próxima fatura. Sabendo que os valores das 6 últimas faturas são estes, a gente precisa calcular quanto que ela vai pagar aí de fatura no mês, né? Então, eu coloquei os valores aqui para a gente fazer a conta. É para calcular a média, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? Somar todos os valores e dividir pela quantidade. Quantos valores nós temos, pessoal? 6. 6. 6. Uma pergunta. Quem é a moda? 150. 150. Muito bem. Então, vamos calcular aqui. A gente vai somar todo mundo e dividir o resultado por 6. Então, a gente vai fazer 150 mais 150, depois os 140, depois os 120, depois os 160 e os 130. Vamos somar tudo isso aí. Para adiantar um pouco aqui, ó. Vamos de cabeça um pouco. 300, 440, concordam? 440, depois 560. 560, 660, 720, concordam? Uhum. 720 mais 130, 820 e 850. Fiz conta certo? Confere aí. 850, né? Vamos de novo, ó. 300, 440, 540, 560, 660, 720, 820 e 850, tá certo. Vou dividir por 6, que é a quantidade de valores. Aí vai na tabuada do 6. 6 vezes 1 dá 6. 8 menos 6, 2. 25. 6 vezes 4 é 24. Vai sobrar 1. E vai descer o 0, que dá 10 aqui. Aí 6 vezes 1 dá 6. Opa, deixa eu fazer aqui em cima. Vai sobrar 4. 10 menos 6 vai sobrar 4, concorda? Aí 4 não dá, põe a vírgula e põe 0. 6 vezes 6 dá 36, vai sobrar 4. Então, assim, a gente não vai calcular os centavos todos, mas a conta dela vai ser R$ 141,60 e poucos centavos. Né? Tá vendo os valores que tinham aqui, ó? A média vai ficar um pouquinho parecida, né? Vai ficar 141,60 e poucos centavos. Entenderam a ideia da média? Sim. Legal. Então, esses são os 3 conceitos da semana. É com esses 3 assuntos aí que a gente vai estudar, vai ver os exercícios, vai pensar nos exercícios que eu vou propor, e é sobre esse assunto que vocês vão fazer a atividade nessa semana, tá? Então, a gente vai estudar esses 3 tópicos, eu vou colocar exercícios para vocês fazerem, vou colocar também a avaliação, e daí vocês têm aí os dias para entregar. Eu vou colocar a avaliação para vocês amanhã, tá certo? Hoje eu vou colocar a aula lá disponível na plataforma, e amanhã eu coloco para vocês os exercícios e o formulário. E aí vocês, como sempre, vão ter até segunda-feira à noite, na hora da correção, para responder. Combinado? Combinado, pessoal? Sim. Combinado. Combinado, professor. Legal. Ficou alguma dúvida? Não ficou, não. As dúvidas beleza. é normal, né? Porque a gente está começando a aprender agora, então alguma coisinha sempre fica na mente que a gente só vai conseguir resolver na prática.
Tá, eu acho que tem uma dúvida, assim, eu acabei de ver aqui no chat. Deixa eu só confirmar. Alguém perguntou alguma coisa sobre a divisão. Ó, o Richard perguntou assim, professor, na divisão, se o número da chave é maior que o outro, é maior do que o outro, coloca a vírgula? Sim, se o número da chave for maior do que o valor que está lá do lado esquerdo, a gente coloca um zero e uma vírgula. Ou, se a gente já tiver começado a conta, a gente só coloca a vírgula e acrescenta um zero lá embaixo. Que foi o que a gente fez na situação aí. Entendeu? Entendi, eu tô com dúvida nisso. É isso. Então, sempre que o valor da chave for maior do que o valor que tiver lá, tem que colocar uma vírgula e acrescentar um zero. Beleza? Então é isso aí, gente. A gente começou às 8h35, né? E acabamos agora às 9h35. Então deu 1 hora de aula aí também hoje. Tá bom? Agradeço aí a participação. Vou interromper a gravação aqui, tá? E aí a gente finaliza. Deixa eu parar aqui.